Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, ouvintes do podcast E Eu Com Isso. Estamos aqui para mais uma edição num papo descontraído com um candidato ao governo do estado, um candidato que é novo, do Partido Novo. Seja bem-vindo, Ricardo Jobim. Obrigado pelo novo, eu tenho 47, toda vez, sabe? Tô cheio de cabelo branco, quando o cara fala novo, eu gosto. Obrigado. Não, tá bem, tá com a cutis alinhada aqui. Não é pra mim. Tá bem. Então, primeiro, prazer estar te recebendo aqui, tá? Gostaria de te dar um parabéns pessoal meu, tá? Pela postura nos debates. Eu tenho acompanhado todos os debates, desde o primeiro que eu estava te falando nos bastidores, pela postura bem alinhada e pela postura bem técnica, que é o que a gente quer ver em debate, né? A gente quer ver em propósito, a gente quer ver propósito, chega de ver briga, chega de ver confusão, proposta mesmo que a gente não vê nada, né? Ontem mesmo eu estava acompanhando o debate e o debate já começou ali, os dois líderes das pesquisas se engalfinhando, né? Então, fica aqui meus parabéns e nos conta como é que está sendo essa experiência galgando um cargo tão importante, ou mais importante, né, político do Rio Grande do Sul. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, a recepção é perfeita, tinha um arcade de MSX na entrada, eu como convidado já estava me picando na máquina ali sem pedir autorização. Bom, nós achamos que as coisas precisam evoluir. Na política não estão evoluindo. Tem uma frase que não é da Elis Regina, porque acho que ele deu que hora a música, que fala assim, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. O que é o novo? O novo é a gente parar de trabalhar em partidos políticos com projetos de poder, começar a trabalhar com pautas. O governo Leite, por exemplo, quando queria fazer reforma administrativa, previdenciária, nossos deputados estavam lá apoiando. Agora, quando quis aumentar imposto, ou se abraçou com a bancada do PT, dizendo que ia comprar vacina, e prorrogou o aumento do Sartori por mais um ano, o Novo estava lá brigando. Quando ele tentou aumentar o IPVA, tentou tributar carros antigos, tentou aumentar itens da cesta básica, como carne, erva mate, tudo que o gaúcho gosta, a gente estava lá reclamando. Quando encaminhou uma pensão imoral, a gente judicializou. A questão é ter a transparência de colocar as pautas acima dos projetos de poder. É normal que numa época política brasileira em que as coisas precisam evoluir, que nós não somos tão bem compreendidos, porque hoje é tudo uma metralhadora. Um olha para o outro e diz, tu é ruim e tudo que tu disser eu vou ser contra. Vou dar um exemplo, regime de recuperação fiscal. Necessário. Mas eleitoralmente vale a pena dizer que tu é contra, porque o governo Leite fez. Bom, a gente tem críticas, mas concorda. Então, que as coisas não são tão aparentes como na política se mostra. O discurso político ele faz com que os partidos mudem de posição quase que diariamente e que abandonem suas pautas e, no final das contas, os partidos não representam mais nada. O Partido Novo, todo mundo sabe que defende economia nos mandatos, desburocratização, redução tributária, incentivo à atividade econômica. Todo mundo sabe o que o Novo quer dizer. Então, tem uma grande honra de participar de um partido que realmente pratica o que prega. Prova disso é que eu sou um candidato com uma campanha muito humilde comparando com os meus adversários, até bem legal quando o pessoal diz, mas o Novo é um partido de rico. Eu digo, olha as prestações de conta eleitoral. Então, se eu não me engano, os meus adversários que mais pontuam nas pesquisas têm mais de 40 vezes mais dinheiro do que eu nessa campanha. Por quê? Porque nós devolvemos 89 milhões de reais somente do fundo eleitoral desta eleição. É dinheiro público, é dinheiro que deveria estar sendo utilizado com saúde, educação, segurança, turismo, inovação, e está sendo utilizado para pagar campanhas. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Ah, mas é para financiar candidato pobre. Mentira, é para pagar o jatinho que o Lula veio para Porto Alegre. É para pagar a campanha de candidatos à reeleição. Olha só, as maiores distribuições do fundo eleitoral estão indo justamente para deputados que concorrem à reeleição, portanto não precisam dessa verba. Os candidatos humildes não têm acesso a essa verba, amigo. Então, é uma grande falácia, é uma grande mentira esse negócio de querer defender o fundão eleitoral, o fundão partidário. E 5 bilhões de reais, amigo, o pessoal tem que pegar a calculadora e ver se suporta um número de zeros, para ter uma ideia de quanto dinheiro isso é.
Paralelamente a isso, nós temos uma senhora com câncer de mama, aguardando na fila do SUS, câncer de pressão no corpo, e ela vai falecer. Ela vai deixar os entes queridos dela, porque para as 200 mil pessoas que estão na fila do SUS não tem dinheiro para pagar santinho, para pagar um de banha, para pagar campanhas milionárias com agências de mídia que gastam, cobram horrores, como a do Lula, por exemplo. Imagina, 24 milhões de reais para uma empresa que o CNPJ foi fundado em maio. Agora. Então, isso é um escárnio. Isso é errado. Tá, mas, Jubim, vocês vão perder competitividade, não interessa. Os fins não justificam os meios. O problema é esse. Os fins já justificaram os meios demais na política. A primeira barganha que tu faz é pequena, depois a segunda vai vir, a terceira vai vir, e no final, tu mesmo sabe... Mas sabe que quando a gente vê, falar assim, perder força política, né? Perder competitividade eleitoral. E perder competitividade. Quando a gente vê, para quem acredita em pesquisas, né? Quando a gente vê lá o Lula com 44, 45, 50 pontos percentuais nas pesquisas, será que já não é um reflexo de que o povo desistiu? Já desistiu. Larguei, é assim mesmo e azar, vou conviver com isso. Que nem quando tu tem uma doença sem cura, degenerativa, que tu pensa assim, vou conviver até morrer. A tua análise, eu acho que ela seria correta, só uma opinião minha, sim, se a gente não estivesse falando de polarizações. Qual é o problema das polarizações? Elas se autoalimentam. Então, quem criou o Bolsonaro foi o PT. E quem está recriando o Lula é o Bolsonaro, por causa das rejeições. Ou seja, a minha melhor proposta é dizer que outro é ruim. E vice-versa. De repente, o medo de ter um governo ruim se torna o maior motivador de votos. Então, aquele candidato qualificado, que nem o Felipe Dávila, que é o nosso candidato a presidente, ele vai acabar não chamando tanto atenção porque o ódio vem demais do que a construção. Com certeza. Então é fácil explorar ódios. E também num país de matrizes religiosas dualistas, vou falar, por exemplo, da Umbanda, que tem a Quimbanda, tem sempre o bem e o mal. A Igreja Católica é Deus, é o diabo. É muito fácil tu acabar te aparecer, sabe, com ar de sacerdote, tu querer conduzir massas a identificar que teu adversário é o diabo, por causa disso é Deus. Isso é errado, sim. Porque não é assim. Somos seres humanos com virtudes e defeitos. Somos contra esse processo de mitificação da política. Não estou aqui falando contra Bolsonaro, estou dizendo mitificação. Ou seja, são seres humanos que vão governar, mas não são deuses. Não são pessoas que devem ser absolutamente veneradas, tipo o Odorico Paraguaçu do Bem Amado. Por sinal, o populismo é o retrato disso. A gente não fala mais a verdade no debate político. O Partido Novo está querendo vir para dar um nó na cabeça deles. Porque uma hora a gente elogia, outra hora a gente dá um tapa. Eles perguntam, pô, mas o que esses caras querem? Sim. Mas de como que quebra isso? Porque eu tenho um grande amigo meu que ele é proprietário de um instituto de pesquisa, tá? Ele faz uma pesquisa particular, não é desses grandes institutos. E estava batendo um papo com ele esses dias, chamada de vídeo, e perguntando, cara, qual é que é desses percentuais? Eu não acredito em pesquisa, ponto. Não porque eu não confio nos institutos. Quer dizer, também. Mas não é esse o principal motivo de eu não acreditar em pesquisa. É que eu acho que num país que tem 150 milhões de eleitores, tu pegar 1000, é muito difícil. É muita sorte tu acertar o percentual. É por isso que eu não acredito. E eu perguntei para ele sobre alguns candidatos. E eu falei, cara, como é que tá aí a pesquisa? Como é que tá o Lula? Como é que tá o Bolsonaro? Como é que tá não sei o quê? E o que ele me passou foi que é o seguinte, os lá do final, tá? E aí inclui o Felipe, a maioria das pessoas nem sabe quem é. Não, tudo bem. Afinal, como é que chega nesses caras? Mas é que o cara vem do setor privado. Imagina, o Lula disputou quantas eleições? Sim. O Bolsonaro é deputado há quanto tempo? Eles são conhecidos, foi presidente, então toda a visibilidade que tu tem antes, tu acaba capitalizando na hora da campanha. Daí o Partido Novo oferece gente nova. Eu sou do setor privado, eu não sou político de carreira. Não tenho 30 anos de mandatos emendados. Mesmo assim concorro a governador, por quê? Porque o Novo ele tem de escolher os melhores candidatos para projetos que devem continuar. Então, eu tive que enfrentar provas extremamente difíceis para ser candidato a governador e venci um processo seletivo que, até vou ser bem sincero, não sabia que eu ia conseguir passar naquilo tudo.
de tanta exigência que fazem para o candidato do Novo ser candidato a governador. Eu me senti fazendo um concurso para juiz. Como é que é essa... Conta pra nós. O Marcel falou pra nós dessa prova e eu falei, mentira. Eu até perguntei, brinquei com ele e falei assim, tá, se o Tiririca chegar e disser assim, eu quero ser candidato pelo Novo. O Tiririca é um puxador de voto que para qualquer partido é interessante. Azar, se ele é de esquerda. E aí ele falou exatamente isso, nenhuma chance. Como é que é essa prova? O que cai nessa prova? São provas diferentes. Para candidatos a deputado tem provas. Até para quem quiser se filiar ao Partido Novo, já saber mais ou menos como é que funciona essas provas. Eu vou dizer o que eu enfrentei. Uhum. Eu enfrentei, primeiro, uma entrevista introdutória. Segundo, eu tive que enfrentar uma equipe de ensino teórico, assim, nem de ensino, então não tive treinamento, eu tive prova só. O governador tinha que estar pronto antes. Que é exame de legislação, sobre lei de corrupção, sobre um monte de coisa lá. E como eu sou advogado, até tive facilidade para esse setor da prova. Depois teve exames psicológicos, juntas de psicólogos. Tem um exame feito por profissionais de seleção, que são 200 perguntas, que tu tem que responder uma a cada 5 segundos, são de múltipla escolha e tem 3 respostas possíveis de tu dar um clique. São cliques. E tu está sendo filmado na hora que tu responde. 200 perguntas, uma a cada 5 segundos para responder. Então, tem que ler a pergunta. Ler, entender e responder. Só que são todas perguntas éticas. Ou seja, um picareta não passa naquilo. Um cara desonesto não passa naquilo porque ele não consegue. Essas provas, elas são perfeitas, porque mostram realmente quem tem compromisso ético. Porque na cabeça do cara que não tem, ele não consegue entender esses processos. Então, nessas provas, eu, graças a Deus, contei bem. Depois ainda teve Headhunters, outras entrevistas. Depois, a banca final de apresentação, depois a estruturação de campanha. Eu passei uns 3 meses fazendo provas. Bom, é mais difícil entrar no Novo que na maçonaria, então. Não. Para ser candidato a governador. Essa é para o governo. Não, para deputado, tu tem um curso de qualificação, tem uma prova depois. Entendi. Agora, para ser candidato a governador, o Novo. E eu fiz aquelas provas, sendo bem certo, sendo doce. Eu achei assim, tá, eu vou ver qual é isso daí, uma experiência legal. Eu digo, meu Deus, isso aqui é complicado, mas eu comecei a me motivar também. Não, estou gostando disso aqui. Daí, quando saiu a aprovação, até primeiro eu tive um problema. Até foi bom falar disso. Que na primeira leva eu falei sobre o meu compromisso de campanha, que é um dos requisitos, compromisso de disponibilidade de tempo pessoal. Eu falei que eu sou muito apegado à minha família, aos meus filhos. E eu disse que eu gostaria de dormir perto deles o maior número de noites possível. Isso teria sido compreendido como se eu quisesse dormir em casa todas as noites. Coisa impossível em campanha. E daí essa incompreensão que me gerou um problema que depois foi esclarecido. Até porque eu sempre agradeço a minha esposa em todas as vezes que eu falo, porque se não fosse ela, não seria candidato mesmo. Manda um beijo pra ela aí, então, já deixa um beijão pra patroa. Ontem eu fiz isso no RBS, no debate, não, na verdade nem precisa, porque a Vanessa já ganhou tanto agradecimento, que eles fizeram até um sticker, né, aqueles memezinhos de WhatsApp. Eu queria agradecer a Vanessa. coisa do Camozato me deve essa. Mas o fato é assim, quem está no Partido Novo está porque acredita em alguma coisa. Está sabendo que vai contra tudo, contra todos, contra o sistema podre, contra pessoas que não acreditam em nada e, principalmente, vai defender bandeiras de modelos que funcionam no mundo inteiro e funcionam no Brasil. Dá orgulho defender a melhor gestão de governo do Estado que o Brasil já teve, que é do governo Zema. Maravilhoso. Dá orgulho de defender a Prefeitura de Joinville, do prefeito Adriano, que tem uma aprovação de 85% de ótimo e bom avaliação dele. Então, puxa vida, quem é que consegue esses dados? Liberdade econômica. Por que tem sucesso na gestão executiva? Primeiro, porque o critério de seleção de secretariado é técnico. É processo seletivo para a escolha de secretários, subsecretários e diretores. É a mesma coisa que faria para gerir uma empresa. Mas eu sou político, é importante fazer um acordo para ganhar apoio na Assembleia ou na Câmara, e por causa disso eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem esse choro no Novo. No Novo, o sistema político tem que entender que a gestão competente ela é tão poderosa que ela dispensa até a maioria na Assembleia. O Zema tem 2 deputados no meio de 70 e poucos que tem menos. Eu ia te perguntar exatamente isso. O Rio Grande do Sul tem 55 deputados, o Novo tem 2, mas apesar de ter uma oposição raivosa na Assembleia Legislativa,
governo Zema é o governo mais bem avaliado do Brasil, fazendo o quê? Sim. Gastando pouco, tendo austeridade fiscal e fazendo com que o dinheiro não pare na politicagem e chegue no cidadão. Aí a popularidade dele. A população ficou do lado do Zema, porque a população entendeu, os setores produtivos entenderam a proposta e passaram a exigir dos deputados que dizem o seguinte: tá bem, tu não vota com o cara, mas tu não atrapalha ele. E aos poucos ele ganhou a comunidade. Então, de uma eleição que todo mundo odiava ele, porque ele não fazia os acordões e conchava os políticos, ele passou hoje para uma série de políticos de vários partidos que estavam brigando para botar ele no santinho para poder pegar a popularidade dele. Sim. Só que nós temos que mudar as receitas e fazer... Até o Bolsonaro estava querendo dizer, a gente não tem nada contra o Zema, a gente gosta do Zema. Até o Bolsonaro estava querendo trazer o Zema para perto. Todo mundo quer. Mas... O contrário, né? Que nas últimas eleições o pessoal queria trazer o Bolsonaro. Não, lá em Minas o Bolsonaro estava querendo trazer o Zema para perto. Quando o novo tem oportunidade e ele entrega o que ele se compromete, daí a popularidade vem. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa os 2 deputados mais econômicos da história da Assembleia Legislativa, que é o Osterman e o José Pires. Poxa vida, não é pouca coisa. O Marcel. Tá? O Marcel não usou 20% das verbas de gabinete, o deputado mais econômico do Estado. E ainda assim é competitivo. Ele foi o deputado mais votado do Rio Grande do Sul, o 7º mais votado do Brasil, sem usar um centavo de dinheiro público. Dá sim. A nossa receita funciona, é só dar tempo de desenvolvimento. Sim. Eu vim da atividade privada, portanto não estava na vitrine. Essa campanha está me colocando na vitrine. Eu estou falando as verdades. Ainda não sou compreendido por todos, porque esse negócio de concordar com algumas pautas e discordar das outras não é comum em política. A briga por poder faz as pessoas se odiarem. E eu posso dizer que orgulho que eu tenho de defender as nossas ideias, defender as nossas bandeiras e começar agora uma caminhada que vai continuar. Vai continuar sem dúvida nenhuma. Não estou falando nem da minha. Eu estou falando do grupo que a gente está formando para daqui a 2 anos, das eleições municipais. Partido Novo está crescendo muito no Rio Grande do Sul, porque as pessoas estão conseguindo entender, afinal, de que se trata esses caras que parece que são do contra para tudo, porque é gente difícil de agradar, que não querem sentar, não querem coligar. Bom, a gente quer coligar, só que a gente não deixa usar o dinheiro público na campanha. Daí ninguém quer coligar com a gente. Eu ia chegar nesse ponto contigo, porque na última campanha presidencial o presidente se elegeu com campanha, não, vamos vender para o Centrão, e depois ele acabou se abraçando para o Centrão para poder aprovar. Para não sofrer impeachment. Também. E o Zema não se abraçou com ninguém. O Zema não precisou dar cargo para ninguém para conseguir governar. E vou te dizer, eu acompanho pesquisa, olho tudo, movimentação, não só pesquisa, né? Mas as movimentações. E eu falei aqui pro Marcel, eu falei, sou profeta, eu falei, olha, o Zema governou sozinho, com 2 deputados, falasse lá em Minas, né? E vai levar no primeiro turno. Eu tenho certeza absoluta, me cobra, quem está ouvindo aí, me cobra, e vai levar no primeiro turno. Por que no federal não dá? Tinha que dar, né? É que as coisas, elas levam tempo para se desenvolver, né? A gente só tem um governo do Estado. O mineiro já entendeu. Sim. O pessoal de Santa Catarina também entendeu de que se trata o Partido Novo. A gente está ganhando espaço e defendendo as nossas ideias. E deixar uma coisa bem clara, sabe? Nós somos tão diferentes que a gente não quer político profissionalizado. Nós não permitimos mais de uma reeleição para deputado. Marcel é candidato a deputado federal. Já é deputado federal. É só uma vez que ele pode concorrer. Por que não pode ir de novo para deputado federal e ficar 5 mandatos? Porque tem que abrir espaço para gente nova. É o único partido que quer juventude, que quer gente nova, gente que queira participar, quer novas lideranças. E a gente sabe que para conseguir fazer com que o novo venha, que a juventude possa se interessar de novo, precisamos abrir espaço. Por isso que ele não pode concorrer a federal, ele deve ser reeleito, eu acredito que sim. Certeza absoluta. Imagina. Conta pra nós aqui, então. O Marcel não quis nos contar, mas conta que não tem ninguém filmando tá ali. Bom, né? Tem uma câmera aqui. Porque o pessoal aqui do Sul gosta muito do Marcel. O pessoal aqui do Sul, ele tem um carinho. Ele é um rockstar. O pessoal da esquerda não gosta, devido àqueles episódios com a Maria do Rosário, lá, que teve alguns anos atrás. Mas o pessoal de centro e de direita ama ele. O pessoal de centro e direita ama ele. Ama muito, assim, ele é bem quisto onde ele vai. Tu vê nas redes sociais, tudo, ele é muito bem quisto.
E aí ele me falou essa história de ele não poder se candidatar de novo a deputado federal. Eu até brinquei com ele, eu falei, tá, mas tu vai fazer o quê? Tu vai se candidatar a vereador dos Dois Irmãos de novo? Aí ele falou, não sei. E aí eu brinquei com ele, né, eu dei uma largadinha assim, quem sabe vice do Zema. E aí ele deu uma risadinha assim, falou, não, temos que conversar. Mas seria um ótimo nome, né? Uma coisa interessante para tu guardar, até pro teu podcast, Vou guardar. Mais cedo ou mais tarde, Marcelo Van Hatten vai ser presidente da República. Olha aí. Anota isso. Mais cedo ou mais tarde. Deixa os anos passarem, da mesma maneira que tu falou, podem me cobrar isso. Eu estou dizendo, podem me cobrar. A gente não está diante de qualquer liderança. A gente está diante de uma liderança que tem tanta autenticidade que na hora de enfrentar pautas que aparentemente são impopulares, mas verdadeiras, ele tem a coragem. Vou dar um exemplo. Piso Nacional da Enfermagem. Todos os técnicos e enfermeiros querendo matar o Marcel porque ele votou contra. Mas por que ele votou contra? Porque era uma mentira. Estavam usando os enfermeiros em ano eleitoral. Estavam mentindo, eles não iam receber esse valor. E todos os enfermeiros contra. E ele diz, eu vou fazer o que é certo. Vou votar contra porque eles não estão dando dinheiro para pagar os enfermeiros. Se não houver custeio, vai haver demissões. Quando começaram as demissões em massa dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, daí os enfermeiros se deram conta e começaram a entender que o voto dele não é contra os enfermeiros. E pelo contrário, ele até me falou, por mim, enfermeiro ganharia o salário de um deputado, merece. Agora, o problema é que é uma hipocrisia o Congresso inventar despesa para os outros em ano eleitoral, quando, sabe, são mentiras. E ele diz, eu tenho amigos enfermeiros, eu me recuso a mentir para eles, a tratar eles dessa forma. Então, o tempo passou e a verdade se mostrou como realmente é necessário um custeio, e não só na questão da enfermagem. É necessário estudar o custeio de toda a saúde pública do Brasil, que ele é deficitário em baixa e média complexidade do SUS. Sim. R$10 por consulta, amigo. Não paga o café que eu estou tomando agora. Sim. É verdade. Não, o Marcel, esse corte eu confesso que eu dei uma viajada aqui quando tu falou crava que o Marcel vai ser presidente da República. Eu já comecei a organizar um monte de coisa na cabeça que o meu cérebro saiu daqui um pouco e depois voltou. Não, e quando ele esteve aqui, ele falou super bem de ti, um cara muito preparado, te elogiou bastante aqui. E eu falei pra ele, pô, até comentei com ele depois, nas batidas, eu falei, pô, que pena que entrou muito direto. Talvez se tivesse tido um pouquinho de mídia antes, talvez tivesse pegado um pouco mais de embocadura, né? Porque tu caiu no meio das cobras ali, tá, vai. E construir isso em 60 dias, em 90 dias é muito difícil. Mas aí que tá. Aí tem uma diferença de visão também. Eu sou do setor privado. Eu tenho minha dignidade fora, conquistada com muito esforço, na advocacia, na empresa de mídia, dando consultoria para os hospitais que eu trabalho. E essa dignidade, ela traz um sucesso financeiro que faz com que, sinceramente, financeiramente para mim, nem é bom negócio pegar um mandato, porque como eu não sou ladrão, vou ter que viver do salário. Então eu vou ter que adequar algumas coisas da minha realidade financeira. Mas eu sabia exatamente onde estava me metendo. E assim, eleição tem a cada 2 anos. Entende? Então, essa ansiedade por ganhar é o que traz o populismo. Imagina um amigo que várias vezes, quando eu fui para os debates, tanto da Bandeirantes, da Gaúcha, da SBT, da RBS ontem, não acha que tem um diabinho aqui no meu ouvido dizendo assim, fala o que as pessoas querem ouvir. É fácil, elas estão ali, elas são vítimas. Vai lá, é fácil, vai lá, fala o que eles querem ouvir. Promete picanha. Não fala a verdade, isso, promete picanha, é tão sedutor. Digo, eu me recuso a fazer isso. Porque eu acredito que os fins não justificam os meios. E a diferença do cara que é politiqueiro, do cara que quer fazer uma mudança é essa. É não se render aos discursos populistas que têm uma viabilidade eleitoral a curto prazo, mas a longo prazo eles acabam destruindo com a imagem e com o respeito dos próprios políticos. Por isso que a imagem do político hoje é tão desgastada. Porque os caras falam uma coisa hoje, outra amanhã, estão de guerra com alguém, depois estão abraçados. Não é o nosso caso. Eu sei que eu estou num trabalho de mudança da sociedade e vou contribuir falando a verdade, ousando falando a verdade, mesmo que isso possa gerar impopularidade. Porque o meu compromisso é com a história, é com os meus filhos, com o legado que eu vou deixar, com o respeito e principalmente com as ideias que eu defendo. Porque hoje, sabe, o mundo está tão difícil, amigo. Parece que as pessoas não acreditam em mais nada. Está todo mundo tão desiludido, tão cansado. É difícil renovar a esperança e achar os que queiram ainda lutar, né?
Daí eu me dei conta de uma coisa. Lutar contra as coisas erradas é uma filosofia de vida. Se tu vai sempre pensar que, vou lutar com a certeza de que eu vou ganhar, não, só um pouquinho. Então tu não está preocupado com as tuas ideias, está preocupado apenas com o teu poder. Mas não, eu tenho ideias, eu defendo as minhas ideias. Se a população compreender elas agora, tudo bem. Se não compreender, tudo bem. Mas o tempo vai passar. E muitos takes dos debates que eu fiz agora recentemente vão ser usados no futuro. Porque eu estou explicando o que vai acontecer nesse estado daqui a 10 anos. Quando essa realidade acontecer, o pessoal vai pegar esses takes e vai dizer, esse cara que avisou, esse cara que estudou o estado, ele sabia o que estava falando. Que nós somos uma bomba relógio. O Estado precisa desesperadamente de liberdade econômica, senão nós vamos virar uma Argentina. É verdade, concordo plenamente. E tu não acha que essa polarização, talvez daqui 10 anos, 8 anos, 7 anos, seja lá quantos anos forem, as pessoas vejam. Hoje, o que eu tenho visto é que o cara quer ter uma vitória. E eu não digo o cara, o político, eu digo o eleitor. O eleitor, ele quer ter uma vitória na vida dele. Ele quer, por exemplo, assim, ele quer, que nem um Grenal. Ele já teve vários. Ele quer chegar no outro dia de manhã e cornetear os amigos e eu ganhei. Então, essa rivalidade que está acontecendo, ela faz com que as torcidas cresçam, né? Mas para isso tem 2 turnos. Para isso tem 2 turnos. No primeiro turno, tu vota no melhor, quem tu acha que vai fazer a diferença. No segundo turno, tu vota no menos pior se o teu candidato não passar. Sim. Mas tem 2 turnos. Só que o problema todo é que as pessoas estão antecipando essa ansiedade de polarização. No primeiro turno já estão querendo coordenar tudo, sim, com base em pesquisas que erram descaradamente. Eu vou te dar uma prova matemática do erro das pesquisas agora. Compara as pesquisas para o Senado. Tem 3 coletadas na mesma época. Uma diz que o Mourão está na frente, outra diz que o Olívio está na frente, outra diz que a Ana Amélia está na frente. Amigo, só um pouquinho. Se tu olhar a margem de erro delas, tu diz, não, só um pouquinho. Não tem como. Na outra pesquisa para o Senado de 4 anos atrás, o Reins estava em quarto lugar. Diz, não, o Reins está fora, ninguém falava do Reins. Abriram as urnas e ele fez mais votos que o Otávio Leite. Sim. Então, as pesquisas das últimas 3 eleições, elas erraram, não vou falar descaradamente, pateticamente. E as pessoas ainda, eu vou pela pesquisa. Digo, não vai pela pesquisa mesmo, porque ela vai errar de novo. Daí, agora, na segunda-feira, tu pode me cobrar isso para ver as pesquisas que tu está vendo agora, o resultado que tu vai ver, porque essa lógica vem se repetindo. Daí, sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer que a culpa é dos indecisos. Porque na espontânea, no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos 50% de indecisos. Isso é metade da população. Mas quem é o líder das pesquisas? Eu não sei. Qualquer coisa pode acontecer. A gente só vai saber mais adiante. Sabe que a gente está se conhecendo hoje, né? Está sendo uma satisfação estar te conhecendo aqui. E tu está falando com um cara que é doente mental dos números. Eu sou um mangolão dos números no último, assim. Eu procuro entender. Eu acho que os números, eles explicam tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Se tu estudar estatística, amigo, fala que o estatístico sério, eles dão risada das pesquisas eleitorais. Exato. E quando eu te digo que eu tenho meus estudos, minhas anotações lá, eu te digo por quê? Porque eu pego as 27 candidaturas ao governo. E eu pego as 4, 5 principais pesquisas. As que estão mais divulgadas na minha, eu tento pegar umas que dão mais um pouco para a direita e um pouco mais, e as que dão um pouco mais para a esquerda. Tá? Hoje, agora, acabei de ver uma que saiu que está dando o Bolsonaro 8, 9% na frente do Lula, com 11 mil pessoas entrevistadas. Não, olha só, aí tá. Uma pesquisa diz que o Bolsonaro está lá na frente, outra diz que o Lula está lá na frente. O pessoal ainda acredita em pesquisa, aí fica não difícil. Tem não. E aí o que eu faço? Onde é que eu tiro a febre? Porque o voto, em sua grande maioria, ele é ideológico, né? Eu acredito mais nisso aqui, eu vou nisso, eu acredito mais naquilo, eu vou naquilo. E tu pega, por exemplo, estados, quase todos, que tu não acha uma explicação. Tu pega estados que o candidato é de direita e ele está com 60%. E nesse mesmo estado, o candidato presidencial, a esquerda está com 60%. Tá, mas peraí. Não, mas isso não... Mas me explica como é que o voto para governador é um cara que o Bolsonaro apoia
que é um cara que foi ministro, o cara que é pro Senado, que o Bolsonaro apoia, ele tá na frente, e o do PT tá lá com 5. Tá, mas aí tá, as coisas não são assim associadas. Eu tenho recebido de alguns eleitores meus várias manifestações de voto, até com a colinha dizendo que vou votar em fulano, fulano, ciclano. Uhum. Eu nem sei como, mas tem eleitor meu que vota no Lula. Tem? E tem eleitor meu que vota em Sol e vota em mim. Sim. E eu respeito isso, porque cada um tem o direito de escolha, mas a polarização, ela é para alguns segmentos, ela não é para a massa votante. Eu vou te dar um exemplo. Analisa, isso daí quem me falou foi o Lucas Chifino, uma apresentação que ele fez para o pessoal que trabalha em Detran, lá na FEComércio, onde ele fez uma análise da pesquisa eleitoral. Anota o nome dele aí, Magrela, para mim, que eu vou olhar depois. É Lucas? Lucas Chifino. Lucas Eu tenho o Chifino. telefone dele aqui. Tá. Ele mostrou a pesquisa que vai te dar um dado que vai te surpreender sobre a cabeça do eleitorado. Vamos ver se tu adivinha. Agora eu ver. Manda. Nessa pesquisa que foi feita há um mês atrás, eleitores do Lula, qual é a segunda opção de voto deles? Ou seja, se não votasse no Lula, vai votar em quem? Ciro. Bolsonaro, com 31%. Ah, é? Eleitores do Bolsonaro, se não votasse no Bolsonaro, votariam em quem? Lula, com 26%. Não é assim. Isso foi uma pesquisa que ele fez. Não, essa é a pesquisa do IPEC, que é o antigo Ibope, Ah, mostrando a segunda opção de voto. Então a gente fica aqui achando que o mundo é polarizado, mas é que a gente está no Rio Grande do Sul, não é assim. E mesmo no Rio Grande do Sul não é polarizado assim. As pessoas, elas estão adquirindo uma identidade própria, ideológica, e elas combinam votos dos mais variados. Até essa associação, o Senado, o governo, o presidente, ela não é uma regra. Senão o Sartori teria derrotado o Eduardo Leite, ele fez o Sartoraro, e o Leite tinha vergonha de dizer que votava do Bolsonaro, e o Sartori acabou perdendo a eleição para o Leite, e o Bolsonaro estourando. Daí eu ouço de algumas pessoas que disseram, não, o Zema ganhou em Minas porque ele se aproximou do Bolsonaro. Eu digo, não, cara, não tem nada a ver. Cada estado é uma situação. A eleição para governo é uma coisa, para Senado é outra, e para presidente é outra. mesmo com o apoio federal cravando naquele cara. É que tem 30% dos eleitores que são abertos, que não são polarizados. E é eles que definem a eleição. O centro define a eleição. Então, quanto mais discurso de ódio eu vejo, mais eu vejo o afastamento do centro. Sim. O esfacelamento do voto daquele cara que é aberto e vota em qualquer ideologia. E eles existem lá, esses eleitores estão lá, definindo o jogo de quem ganha e quem perde. Interessante. Então, não existe... Eu tenho alguns amigos no meu grupo o teu de WhatsApp. raciocínio, ele presume alinhamento ideológico integral. Isso não é uma regra. Se tu for ver composição de voto, é uma loucura. Não é uma regra, mas acho que é a maioria. Por quê? Porque de segunda opção dá 30, então 70... Eu digo que pelo menos 30% dos eleitores são abertos para votar em qualquer um. Ou seja, o cara que vai votar... Vai ter voto, gente. Pode ter certeza que vai ter voto que é no PT e no Bolsonaro ao mesmo tempo. Isso existe. Sim. Mas isso é ciência política, é análise dos números. Não é todo eleitorado. A nossa impressão majoritária é que os 70% representam 100, mas eles representam 70%. Acontece que esses 30%, eles definem o resultado da eleição. Sim. E é isso que as pessoas têm que entender. Por isso que eu acho que existe espaço para uma linguagem nova. E tem gente que não parece encantada nem com projetos que se mostram de direita, mas na verdade não é bem direita, e projetos esquerdistas. Sim. Eu acho que nós somos um modelo que supera um pouco esse tipo de raciocínio, de antagonismos, de polarização, e vou te dizer por quê. Estamos todos no mesmo barco na economia. Os liberais sabem disso. O empregado depende do patrão, que depende do empregado. Daí chega no mesmo barco, todo mundo tentando se arrumar para remar, e daí chegam os políticos e ficam jogando uns contra os outros, achando que são inimigos, e fazendo voto em cima disso. Daí nós, liberais, chegamos e dizemos assim, gente, tem espaço para todo mundo trabalhar e ter prosperidade. O modelo que vocês estão defendendo é ultrapassado. Nós podemos olhar para um futuro diferente, e acreditar na liberdade econômica, e acreditar que todo mundo pode ter oportunidade. Mas para isso tem que tirar poder de político e dar poder para cidadão. Não é Estado mínimo, é Estado necessário. E principalmente não ser mais aquela pessoa que deixa a raposa cuidar do galinheiro. Porque a gente
precisa de empresa gaúcha de rodovias, amigo. Só para dar escândalo de corrupção, prisão do presidente agora, do outro diretor. Sabe? Suspeita, né? Mas igual, esses são escândalos. Quanto menos empresas públicas, menos escândalos de corrupção. Isso eu posso falar. Isso é verdade. Antes da gente saber do futuro do nosso candidato Ricardo Jobim, eu preciso faturar, né? Vai fundo. Também sou liberal, né? Então, quem paga as contas, a gente tem que dar uma moral aqui, né? Então, a gente vai começar com Termas Romanas. Termas Romanas do teu concorrente Roberto Argenta. É meu amigo. Gente boníssima, é um dos nossos patrocinadores aqui. Conheço Termas Romanas em Restinga Seca, o único hotel de águas termais salgadas do país. A gente esteve lá passando o final de semana, eu voltei. Já esteve lá, Ricardo? Não. Já, claro. Já esteve lá, é maravilhoso, né? Eu me dou muito bem com a Argenta. Muito bom. E eu conheço o lugar bem, é perto de Santa Maria. A gente vai a terra lá, né? Uma churrascaria maravilhosa, um ótimo atendimento. Sim, é maravilhoso. Então é um dos nossos parceiros aqui, o parceiro mais antigo, Termas Romanas. A gente tem também Mr. Jack Bet. Inclusive, te trouxe um presente aqui que eu achei a tua cara, Jobim. A Mr. Jack hoje mandou lá para casa um Mr. Jack, não sei se tu sabe, mas é um dos maiores sites de aposta esportiva do país, é o que mais está crescendo, está patrocinando o Grêmio, o Renato Gaúcho. Eu sou renatista. Então, o Renato Gaúcho. E aí eles me mandaram hoje uma caixa com moletom, alguns materiais e tal, e mandaram essa bolinha, Mr. Jack, daquelas de ortopédicas, né? Aquelas de fazer, como é que chama? A bolinha, como é que é o nome? Não sei. Tirar atenção. De fazer exercício da Mr. Jack Bet, e a bolinha é laranja. Eu achei tua cara e falei, tá aqui um presente pro Jobim, uma bolinha laranja. Leva aí pra tu ficar tirando os estresses quando tu estiver nos debates lá, as pessoas se agredindo, tu fica com a bolinha lá. Eu vou te... Até sabe que isso aí teria sido muito útil ontem, porque ontem estava todo mundo tenso, debate da RBS, todo mundo assiste. Ontem foi tenso. E daí dava pra ver que o pessoal não estava na fisionomia normal. Sim. Mas eu, sinceramente, é estranho, né? Era pra eu estar nervoso, sim, era pra eu estar assustado, mas eu sei muito bem o que eu defendo. Então, sim, outra coisa, não tem medo dos caras. Sim. Sinceramente, eu estudei o Estado do Rio Grande do Sul, eu sei o que eu tenho para falar. Eu vim para falar a verdade, então, se tu vem com esse compromisso, tu fica leve. Eu vi que no começo do debate, eles, quando tu vê que já estão tremendo a boquinha embaixo, assim, quando tu vê que dá um nervoso, aí eu vi que o Leite e o Onyx já começaram tremendo a boquinha de tá tenso. Não, mas eu tomando água. Eles pegaram a água assim, a mãozinha tremendo, a água, aquela água quase, sabe? Tava parecendo um mar agitado. Então fica o presente do nosso parceiro, Mr. Jack Bet. São um parceiraço nosso aqui, estão sempre nos apoiando. Até vou querer começar a brincar dessa questão de aposta aí, eu acho que eu vou virar cliente deles. Já faz o teu cadastro, eu vou te indicar um tipster bom aí, que é um cara que dá dicas esportivas aí, que é um amigão meu. Mas o negócio é o cara dar chute e perder dinheiro. Eu também, sabe que eu sou assim também? Ou ganhar, sei lá. Esse negócio de ficar postando muito técnico não é minha. Isso é uma diversão, sabe? Eu então, também acho. É saudável. É muito bom. Então a gente tem também Link, gestão de informática, inteligência e tecnologia, também uma das maiores empresas de gestão e tecnologia do estado, parceiro novo que está começando com a gente aqui. Então um abraço para o nosso amigo Daniel. Quem mais que a gente tem aqui que eu não lembro? Só uma companhia imobiliária, nem melhor, nem pior, apenas diferente. Quiser comprar um imóvel, fazer um investimento em imóveis aí, que é moeda sólida, Jobim, te indico a Soma Companhia Imobiliária. O proprietário dela é gente boa pra caramba, gosta do Partido Novo, então indico a Soma Companhia Imobiliária para imóvel de médio e alto padrão. A gente tem a Aprende Brasil, que é a maior empresa de gestão de ensino do país, está presente aí em mais de 100 municípios no estado. Quem é prefeito aí do interior e não tem Aprende Brasil está atrás, porque os municípios que têm Aprende Brasil, eles estão muito à frente nas médias de nota dos alunos. E esses aí, acabou? E TG Harmonize, que é a nossa parceira que cuida dos nossos dentes, cuida da nossa lataria. Levei o Voltaire lá para fazer os dentes. Era só para colocar resina, né? Só que o Voltaire era um cavalo, né? O Voltaire ele não tinha noção como é que era. Ele vinha, dói. Eu disse, não, cara, não vai doer. Ele ficou uma semana me perguntando se é doer. Mas ele pega essa bola. Não, eu tive que ir lá segurar a mãozinha dele, tu não acredita? Segurei a mão dele, falei, bata, quando ele viu que não ia doer, eu larguei a mão dele. Então,
TG Harmonize, para os políticos que querem dar uma melhorada na lataria, ficar com um sorriso bonito, aquele sorrisinho que eu sempre brinco com o Voltaire, que é o sorrisinho de enganar eleitor. Isso me faltou. É o sorriso. Isso me faltou antes da campanha. Então tem que ir lá na TG Harmonize. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet. Vamos seguir aqui com o Ricardo Jobim, candidato ao governo do estado, uma figura nova, né, na política. Futuro do Jobim, pós-eleições. Dia 3 vai acordar e vai voltar para a empresa? Eu planejo a minha vida nos próximos 6 meses. Ainda existe um número de indecisos muito grande. E as pesquisas zero. Não sei o que pode acontecer. Digamos, se eu não tiver no segundo turno, sim, sou do setor privado, vou trabalhar, levar minha vida como eu levo. Vou continuar defendendo as ideias do Partido Novo, mas eu não tenho projetos imediatos. Eu não tenho que fazer uma coisa pensando em outra. Eu acho que assim, a gente tem que se concentrar naquilo que faz sentido, fazer uma coisa de cada vez. Às vezes, quando a gente lança um projeto a longo prazo, e ficou obsessivamente buscando isso, no caminho nós descobrimos que talvez, como sempre faço aquela comparação, os fins justificam os meios, às vezes o cara fica obcecado. E o problema é esse, é o narcisismo político. Sim. Boa parte dos políticos profissionais de hoje, eles são pessoas com problemas com o espelho. Eles são ególatras, viciados em si mesmo. A gestão pública ela é feita com base na vaidade e na popularidade, não para as pessoas. Tem uma frase do meu bisavô, que foi governador do estado, Walter Jobim, que ele dizia o seguinte: para alguns nascem com a grandeza, para outros conquistam a grandeza, e para outros a grandeza lhes é grande. Ser governador do estado do Rio Grande do Sul é entender que isso não tem nada a ver com a tua pessoa, com a tua imagem, com a tua popularidade, tem a ver com uma honra de ter uma responsabilidade fantástica. Sim. Que vai influenciar a vida de milhões de pessoas. Quem não tem essa capacidade dessa dimensão, sabe, não pode ser governador. Não pode. Até eu costumo dizer, né, se a pessoa muda o comportamento porque envaidece ou por causa de um cargo, concorrendo ou ganhando, ela já é imediatamente inferior ao cargo que ela está pleiteando. A grandeza, ela presume humildade, ela presume temperança e equilíbrio para conseguir entender aquilo que é de verdade e aquilo que é atinente ao cargo. O problema é que boa parte desses políticos eles piram, viram narcisistas, começam a falar o que não acreditam apenas por ganhar, se viciam em poder e depois acho que nem eles sabem mais quem eles são. Eu concordo plenamente com o que está falando, eu sou da iniciativa privada também, e quando a gente faz um processo seletivo para contratar um funcionário, como eu pretendo fazer? A gente, dentre tantas pessoas, a gente escolhe aquela pessoa que vai assumir aquele cargo ali. Sim. Só que fui eu que escolhi aquela pessoa ali. E eu acho que o político começa a se atrapalhar quando ele entende que ele está acima de quem escolheu ele. Não, meu amigo, só um pouquinho.
Volta pra terra aqui. Essa galera aqui que fez o teu processo seletivo, essa galera aqui que te colocou aqui. E tu vê, cara, cada coisa política, o cara olha numa situação, já começa com foro privilegiado, com isso, que eu acho uma loucura absurda isso. Que não deve não ter, né? Exatamente. Não precisa disso. Até um dos compromissos que o Partido Novo exigiu do Mourão, da Amélia e da comandante Nádia, que assinaram um termo de compromisso para a gente dizer que o Novo recomenda a volta nos 3, certo? Incluía a questão do fim do foro privilegiado, a prisão de segunda instância e as pautas do Novo. Então, nós acreditamos em tudo isso. Só tem que ter medo de juiz que faz coisa errada, não é? Exatamente. Então, a gente não faz coisa errada, a gente não tem medo. Eu quero botar foro privilegiado, mas calma, alguma coisa tem aí, meu amigo. Tem uma coisa que eu já acho engraçada. Por exemplo, eu não posso ser preso desde sábado passado porque eu sou candidato a governador. Pra que isso? Eu não vou fazer nada errado. Eu não fui preso até agora. Por que eu vou ser preso? Eu vou fazer uma coisa errada? É ridículo. Tem isso. Isso não tem porquê. Porque pode ser uma prisão política. Amigo, isso é lá da década de 60, 70. O Brasil é outro. Não acontece mais dessa. Mais ou menos, né? A gente tem visto algumas prisões aí meio diferentes, né? Não sei te dizer. Qual que é a opinião do Novo quanto a isso? Amigo, STF precisa se reencontrar. Eu vou, até para falar dessa pauta aí, é importante dizer uma frase do Eros Grau, ex-ministro do STF, meu amigo, uma pessoa que eu admiro demais. Quando eu levei ele para fazer uma palestra em Santa Maria, eu visitei a FADISMO, que é a Faculdade de Direito de Santa Maria, que tem uma biblioteca que é batizada Biblioteca Ministro Eros Grau. Ele nem conhecia a biblioteca. Fui lá, levei ele, vamos visitar a biblioteca. Ele olhou lá e disse assim: faz um favor, coloca o professor Eros Grau, tira o ministro. Por que tirar o ministro? Ele disse: não, eu não quero ser comparado com o STF. Não quero que associe a minha imagem. Outra coisa, professor é uma coisa que eu conquistei. Eu participei de um processo seletivo e consegui. Ali alguém me escolheu. Ali alguém me escolheu. Agora, o que me colocou na STF foram circunstâncias políticas. Então, quando um ex-ministro de tamanho respeito fala isso, é porque as coisas estão erradas mesmo. Ministro da Suprema Corte Americana não tem sequer páginas em mídia social. No Brasil existe um ativismo, é uma crítica. Não quer dizer agora que eu seja favorável ao fim do STF, não tem nada a ver. Eu só acho que a República é feita pela estabilidade dos representantes dos 3 poderes. O STF precisa se reencontrar para tentar resgatar o respeito. O Legislativo também não pode reclamar muito. O Legislativo, que reclama do STF, é o primeiro a judicializar tudo. Então, acaba dando poder, né? Então, é uma coisa bem complexa que a gente prevê que quanto mais se enfraquecem os conceitos verdadeiros de república no coração e na mente dos nossos gestores, dos nossos homens que ocupam esses espaços, mais problemas nós vamos ter institucionais. A gente conversou sobre isso com o Marcel aqui, né? Ele até comentou um negócio, ele me contou um negócio, ele contou cada coisa que eu falei assim, por que tu teve que vir aqui? Eu não gostei dele ter vindo aqui, porque ele me contou cada coisa que tu fica pensando assim, tu não acredita. Foi ruim assim, porque tu adquire um conhecimento que às vezes é bom tu não saber. Quando ele me falou dos 34 mil para mudança, e se o cara se reelege, ele recebe 34 mil, que é como se fosse para vir, para voltar, ele recebe 68, eu fiquei chocado. Cara, assim, é ridículo. O cara, ele nem vai se mudar e vai receber uma verba para se mudar. Não, a primeira verba é para tirar as coisas dele, e depois outra verba para se mudar de novo. E dá 2 salários. E as coisas nem saíram de lá. E assim, e não precisa prestar conta de nada, cara. Exato. Isso é ridículo. E é nesse ponto que eu cheguei com ele. Por isso que eu falo que o estado do Rio Grande do Sul tem muito a cortar gasto. A gente tem condições de emagrecer essa máquina. Exato. Aqui 25 secretarias, o Zema trabalha com 12 municípios. Tem 300 municípios a mais Minas do que o Rio Grande do Sul. A gente trabalha com 12 secretarias. Para quê? Esses cabidão de emprego. E aí que a politicagem não gosta do Novo. A gente não faz esses acordos. Então eles começam a olhar, esses caras são diferentes. Esses caras vieram para enfrentar um sistema. Está na hora dessas pessoas entenderem que ou a gente enfrenta ou eles vão acabar com a gente. E eu comentei com ele, eu falei, cara, mas daí como é que larga? Porque uma coisa é tu... Agora vamos trazer aqui para a sociedade em geral. Tá? O cara, às vezes, tem uma vida
mais humilde, ganha um salário um pouco menor, quando vê o cara do nada, fez um trabalho social legal, estourou na mídia, pá, virou deputado federal. Não. Aí o cara fala pra ti assim... Por exemplo. Não, Tiririca. Não, Tiririca não, porque já tinha dinheiro. Mas vamos pegar algum blogueiro, algum Não, youtuber aí, alguém que estourou na mídia, fez alguma coisa, aí salvou uma criança num incêndio e os caras, vamos votar nesse cara. Alguém que foi pro Big Brother, um João Willis da vida. Olha, pra mim, se o cara quisesse se candidatar a bombeiro, alguma coisa assim, tem tudo a ver. Agora, o que tem a ver isso com representação legislativa? Enfim, Preparo. aí o cara pega e entra a deputado federal. Aí quando tu entra, o cara fala assim, são 513, né? 513 no país. Aí o cara fala assim, tá aqui, caiu na tua conta aqui. Ele não pediu ali. Às vezes até nem sabe quanto que é salário, às vezes o cara não tá nem muito aí. Aí quando vê, pinga 34 na conta. Pra ele se mudar. E pra devolver. Tá, peraí, eu vou te falar uma outra coisa também, que quem conhece Brasília sabe. Conheço Brasília por causa do meu tio, né? Que a gente tem muitas discordâncias políticas, mas eu admiro muito ele. É uma pessoa que eu respeito muito. E eu ouço muito ele também. Mas sabe o que acontece com um deputado federal eleito desse perfil que tu dissesse? Uhum. O que acontece quando ele pisa em Brasília a primeira vez? Ele pensa, bom, eu vou lá para ver a questão burocrática, eu vou para a Câmara, ver meu apartamento funcional, se vou usar ou não. Cara, eu tenho um carro esperando ele. Eu já tenho um senador ou outros 3, 4 deputados de alguma das organizações criminosas do Centrão esperando para dizer para ele. Eles sabem se o cara é gremista colorado, eles sabem a comida que o cara gosta, já estudaram todo o cara antes. Já fizeram para cooptar ele para os sistemas de poder. Existe o pessoal chama de baixo clero no Congresso. Sim. São deputados de vários partidos que não têm nada de ideológicos, eles trocam de partido o tempo inteiro. Eles só falam 2 línguas, mano: capital e poder. E esses caras é que escravizam a república inteira. O Congresso Nacional ele é o pior problema do Brasil. Por isso que eu falo que votar para deputado federal é o voto mais importante do momento. Sim. Porque eles botam os presidentes de joelhos, se eles quiserem. E nós temos que acabar com essa Então deixa eu lógica perversa eu do que acontece na realidade do jogo de Brasília. É bem pior que as pessoas não dizem. Deixa eu entender. Fiquei famoso aqui no podcast, me filiei a um partido qualquer lá e fui eleito deputado federal. Quando eu desembarcar, Os caras já estão esperando. os caras já vão. E se eu disser que não tem não. É meio que tipo assim, vem, amigo. Tem não. Só que os caras, o canto da cerveja, os caras te dão um espelhinho, Não, os caras te dão. eles sabem fazer pressão, eles sabem te encaminhar, porque assim, o preço que tu tem, se tu não tiver uma base, se não participar de um desses partidos grandes, Aham. tu tem essa opção de se abraçar com o demônio ou ficar isolado. Sim. Eles te isolam. E as propostas são inúmeras Mas, possíveis. aí que surgiu o mensalão. Eu gosto por exemplo. dos bastidores. Aí que né? surgiu o mensalão. Compra de votos. É aí que se criou toda uma cultura de contrapartidas. É aí que surgiu o orçamento secreto. Surgiu várias coisas que não deveriam existir. Foi aí que surgiu o fundo partidário de 4,9 bilhões de reais. É essa turma que é o problema. Até digo, essa turma, ela não tem essa ideologia que o pessoal fala. Eu costumo dizer, se o Lula ganhar a eleição, olha o que vai acontecer. De todos aqueles partidos, com exceção do Novo, todos aqueles partidos que estão no debate, eles vão acabar apoiando o Lula. Uhum. Até o próprio PL, eu não duvido se 20 deputados bolsonaristas rachem o PL para sair, mas o resto do PL vai se abraçar também, como já fez antes. É o que vai acontecer. Porque quem é do acordão, amigo, vai morrer no acordão. Sim. Quem quer reformar as coisas com o Partido Novo, a gente diz não o tempo inteiro. E vou continuar dizendo não. Por exemplo, tem muita gente já pensando, Jobim, se não for para o segundo turno, vamos conversar. Gente, é um projeto coletivo. Já tá vindo umas propostas. O telefone já tá tocando. Indiretas, mas eu não falo essa língua. Eles vão me ter mal se acharem que eu sou desse tipo. Sim. Eu não sou candidato a governador para conseguir emprego. Graças a Deus eu tenho minha atividade econômica e sou muito feliz com ela. Não entrei nessa para vender minha alma, não entrei nessa para nada. Não entrei nessa para falar o que eu acredito. Se as pessoas não estiverem acostumadas com isso, eu digo, vou me apresentar então. Sou Ricardo Jobim, acredito em alguma coisa, acredito no meu partido, que é o Partido Novo. Maravilhoso. Eu acho que deveria ser assim sempre. Porém, todavia, entretanto, que nem a Globo, né? Eu não sou a Globo. Mas eles não Até nem gosto muito, mas tem um mas. Vai chegar um momento que tem que se posicionar.
Não sei, vamos ver, essa é uma decisão coletiva. Eu vou falar com o Marcel, vou falar com o Bernardo, o presidente do partido, nós vamos conversar e vamos entender aquilo que, né, que pode acontecer. É uma decisão que vai vir não indo para o segundo turno nem Dávila, nem Jobim, vão sentar e ó, vamos para cá ou vamos para lá. Acho que no quadro federal já está mais definido a coisa, né? Mas é bem difícil, né, imaginar o pessoal do novo do PT, eu não consigo ver essa hipótese. Né? Não conheço. Não. Imagina o Marcel e a Maria do Rosário. Mas assim, gente, uma coisa é palanque. Uma coisa é dizer, ó, menos pior é tal, outra coisa é se abraçar. Sim. Eu não vou me abraçar em ninguém, não. Sim. Não pretendo chegar. Não vai ter se o vamos lá, dá uma hipótese aqui. Eu não entrei na política para isso. Sim. Eu não estou à venda. Quem acha que eu estou à venda, pode guardar a carteira. Porque eu me ofendo com isso. Então, zero hipótese de, sei lá, no segundo turno entre Onyx e Leite, que é o que as pesquisas têm mostrado, o Onyx chegar aqui, te dou aqui a secretaria do, sei lá, secretaria assim, qualquer, te dou a secretaria de desenvolvimento lá do meu amigo Marasquim. Tá, olha só. Vamos? Olha só, deixar bem claro. Tá perguntando isso para mim, Ricardo. Sim. Tá? Eu, Ricardo, não decido isso. A gente decide no processo coletivo, do partido inteiro, conjunto, dialogando, e a nossa importância são as pautas que o Partido Novo defende. E é uma decisão que vai ser tomada coletivamente. Agora, eu, Ricardo, não estou à venda. Quero deixar bem claro isso. Eu não sou nenhum deslumbrado pelo poder. Pelo contrário, o nosso maior problema da sociedade de hoje é o deslumbre pelo poder. Esse encantamento de dizer, agora eu vou ser o cara. Não, vai te resolver no espelho. Eu quero ser o cara para os meus filhos, para os meus pais. Eu quero ser uma pessoa de verdade. Não essas ilusões malucas de coisas falsas que a vida traz e a política é a principal. E eu vou te dizer, quando o entorno já te enxerga assim, nem chega nada. Quando o entorno já te enxerga blindado, assim, ó, cara, nem já sabe que eu sou assim, não vai vir ninguém te oferecer um cargo por apoio, ou os caras são cara dura aí. Não, assim, não. Ninguém, assim, ó, eu me ofendo. Sim. Eu me ofendo. Agora, deixar bem claro, nós temos pautas e temos um Estado para tocar, temos um país para tocar, e é claro que nós vamos ter que conversar sobre importâncias. Assim como o Partido Novo no governo Leite ajudou a reforma administrativa, ajudou a reforma previdenciária, e foi o pior inimigo, né, quando ele tentou aumentar impostos, nós também estamos preocupados com o que vai acontecer no Estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente nunca pediu nada em troca. Não é assim que a gente conversa. Entende? Talvez isso seja realmente novo. Sim. E daí eu fico feliz de levar o partido para esse nome. Tá aí o nome do partido. Última pergunta antes da gente encerrar aqui. Quero saber um pouco do futuro no Partido Novo dentro das prefeituras do Estado. A gente é muito assistido muito através das rádios que nos acompanham aqui, que nos retransmitem para o interior do Estado. E a gente já vem de anos, uma hegemonia ali, PB, PT, o PDT, o MDB, que são os partidos que acabam dominando 90% estão todos juntos depois das prefeituras. E o Novo está engatinhando. O Novo tem uma estratégia para as prefeituras, com diretórios, para o pessoal do interior que está nos escutando ali, que quisesse filiar o Novo. O cara está lá na tua cidade, Santa Maria, e o cara, quero me filiar o Novo. Tem um diretório do Novo lá, tem em cidades menores. Como é que está essa construção? A gente vai trabalhar muito o partido para daqui a 2 anos. Quem quiser participar do Novo, quiser conhecer como a gente funciona, quiser eventualmente até concorrer pelo Novo ou fundar um diretório, está tudo aberto. Nós estamos realmente interessados em ter uma participação ativa. Eu acredito que o Partido Novo cometeu um erro estratégico 2 anos atrás, porque foi restritivo demais, além do que era necessário. E isso, naturalmente, são as dores do crescimento. Mas agora que a gente reencontrou o rumo inicial, ninguém nos segura. Nós vamos incomodar muito ainda. Deixa os anos passar. Por quê? Porque o nosso discurso é diferente. Nós falamos uma língua diferente, as pessoas percebem isso. Leva tempo. Mas quando elas começarem a entender que é possível ter ética, as coisas mudam. A gente nota, o discurso de vocês para fora ele é diferente, mas internamente todos têm um discurso muito parecido, muito bem alinhado. A gente tem dentro dos liberais linhas diferentes, Sim. sabe? Mas não são correntes nem nada, não. Nada a ver com isso. Todo mundo defende a mesma ideia, somos um pouco críticos, entre nós existem algumas discussões, mas tudo dentro de uma salutar compreensão
de que tudo que o partido está defendendo externamente a gente concorda. Sim. O partido, não estou falando de lideranças partidárias, que às vezes a liderança fala por ela e todo mundo acha que o Novo achou aquilo e o Novo não achou nada. Né? Tem que... Já aconteceu. Já aconteceu agora há pouco, no passado breve. No passado curto. Último agora, prometo. E o Zema para a próxima eleição 2026? Já está definido internamente que vem a presidente da República? Ou vai ser conversado pós-eleições? Vai se decidir mais para frente? Está no plano de crescimento do Novo o Zema ser candidato à presidente da República? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer o que filiados falam, que não quer dizer o que o partido tem oficializado ou coisa assim, é muito longe ainda, né? De 4 anos. Mas todo mundo adora o Zema. Então, se todo mundo gosta do Zema e ele for uma alternativa para daqui a 4 anos, eu acho muito bom. Mas é claro que está longe ainda, não deu tempo ainda de, sabe, não é nada oficial. São rumores bem claros que vários setores já falaram sobre o Zema. Né? Eu acho que temos grandes condições de... Grande possibilidade porque o Zema é fantástico. Ele é o querido, né? Não, tu vê ele ali, ele te passa a credibilidade, um negócio que é difícil de enxergar hoje, e ele te passa muita credibilidade, assim, tu vê o que ele tá falando, é aquilo mesmo, e ele não tem meia palavra, o jeitinho dele mineirinho ali. Eu fui pra BH gravar com ele, e daí eu disse, Zema, só que é o seguinte, a gente tem pouco tempo de TV, você tem que falar rápido. Digo, é o primeiro, é novo, é 30, tá? É Jobim, é o primeiro, é novo, é 30. Jobim, é o primeiro, é novo, é 30. Eu digo, Zema, já comeu 7 segundos aqui, cara, pelo amor de Deus, faz o meio de novo de grama mais rápido. Mas que homem calmo. Ele é bem ali. Não, eu acompanho os podcasts, participo já bem. Mas ele pedir voto pra mim foi uma das grandes honras que eu tive na vida, porque eu admiro muito o trabalho dele. Ele é fenômeno. Eu gosto muito dele. Ricardo Jobim, candidato ao governo do estado, muito boa sorte no pleito, gostei bastante de ter te conhecido, me passou uma aura muito boa, uma tranquilidade, uma segurança no trabalho que está fazendo, então acompanhe o Zema, deixa aqui, o Zema, estava falando do Zema, que acompanhe o Jobim, deixa aqui nessa câmera tuas redes sociais para quem quiser te acompanhar, algum site, eu sei que o pessoal do Novo todos tem site ali com trabalho, e um recado para o teu eleitor. Bom, ricardojobim.com.br, no Instagram ricardojobim30, no Facebook Ricardo Munarski Jobim ou Ricardo Jobim. O pessoal vai me achar com facilidade. Vai estar passando aqui embaixo. Twitter também, tudo beleza. Gente, é realmente desafiador enfrentar esse sistema viciado que eu estou querendo enfrentar. Realmente, se a gente quer que as coisas evoluam, nós precisamos escolher os representantes que a gente respeita o discurso ou respeita a ética. Eu me ofereço como alternativa, com a maior humildade do mundo. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu só estou dizendo uma coisa que eu posso falar de peito aberto. Eu não minto no debate político para ganhar votos. Eu falo com clareza a minha visão. E essa autenticidade é o que mais falta na política. Por isso que eu falo encarecidamente para a população. Prestem atenção no que está acontecendo com o nosso estado. Menor taxa de natalidade do Brasil. População mais idosa do Brasil. 700 mil gaúchos fugiram para buscar oportunidade em outros estados. Índices de educação apavorantes. Número de nativos superando o número de ativos. Daqui a 10 anos, ou a gente aposta na liberdade econômica, ou daqui a 10 anos, o Rio Grande do Sul será uma nova Argentina, se não Venezuela. Parece dramático, mas eu quero que tu guarde isso que eu estou falando, para poder mostrar no futuro, em qualquer contexto, independente do que aconteça com a eleição, que alguém tem que chegar para o eleitor e falar a verdade, não simplesmente aquilo que as pessoas gostam de ouvir, que é a maneira mais sedutora que existe de conseguir votos, né? Só falar de esperança, falar de coisas boas, positivas. Infelizmente, eu sou candidato na tentativa de alertar as pessoas que nós precisamos salvar o nosso Rio Grande. E para um povo que foi forjado na guerra, passou pela farroupilha, pela federalista, pela de 23, não é meia dúzia de graxaim que vai ser o problema. Conto com vocês, Jobim 30 no dia 2. Obrigado. Ricardo Jobim, obrigado pela tua participação aqui, satisfação te receber. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like
no vídeo se tu gostou. Se não gostou, pode botar dislike também, porque a movimentação faz o YouTube entregar, né? Então, deixa o comentário ali embaixo, perguntas pro Jobim, perguntas nas redes sociais do Jobim, fiquem à vontade, que eu tenho certeza que ele vai responder. Amigos do podcast, eu com isso, muito obrigado mais uma vez, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada. Valeu! Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.